Questão 174 diz o seguinte, ó. Na figura estão representadas em um plano cartesiano duas circunferências C1 de raio 3 e C2 de raio 1. Tá aí no desenho, né? E aí ele diz que as circunferências são tangentes entre si e uma reta T tangente às duas circunferências no ponto P e Q. Né? Tá explicando aí o desenho pra gente. E aí ele pergunta, né? Nessas condições, a equação da reta T é... E aí a gente tem que descobrir qual é a equação da reta, tá? A gente consegue encontrar a equação da reta em dois casos, né? Se a gente sabe dois pontos dessa reta, né? Ou se a gente conhece um ponto e o coeficiente angular dela. Nesse caso, né? Nesse problema, eu vou fazer encontrando um ponto e o coeficiente angular dela, tá? E aí eu vou saber esses dois valores e eu consigo encontrar a equação da reta, tá? Então, primeira coisa, vamos botar aqui no desenho os valores que ele deu. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente ver, ó. Tá ótimo, né? Vou usar só essa parte aqui, então tá bom, tá? Ele disse que o raio da maior vale 3. Então, esse pedacinho aqui, né? O1P vale 3. Consequentemente, esse pedacinho até o ponto em que as duas circunferências são tangentes vale 3. O raio aqui vale 1. Esse pedacinho aqui também vale 1. Beleza? E eu vou encontrar o valor desse ponto que está aqui. Esse é o ponto que eu falei, que eu vou descobrir o ponto, depois o coeficiente angular da reta, para descobrir a equação. Como que eu vou descobrir o valor desse ponto? Se você reparar, aqui a gente tem um triângulo retângulo grande, né? Triângulo retângulo grande. Na verdade, temos dois, né? Temos o triângulo RPO1 e o RQO2, né? São dois triângulos aí, retângulos. E aí a gente vai usar aí proporção, semelhança aí de triângulos, para descobrir qual é o valor as coordenadas desse ponto R, tá? Então, primeiro, né, para ficar mais fácil de ver, que eu acho que tem muita gente que tem dificuldade em ver quando os triângulos aí estão deitados, né, estão em outra posição, eu vou primeiro redesenhar esses dois triângulos aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Eu acho que assim vocês conseguem visualizar melhor. Então eu vou pegar esse triângulo que eu pintei em amarelo, que está deitado, e vou levantar ele. Então olha só, quando eu levantar, o ponto P vem para cá, o ponto O1 fica aqui, tá? Eu vou ter, ó, o ponto Q, maiúsculo, né? Ponto Q e o ponto R aqui em cima, tá? E o ponto O2 aqui. Em questão aí de distâncias, né? De tamanho, a gente tem a base valendo 3, a base menor valendo 1. A gente tem esse segmento aqui, ó, do O1 até o O2 valendo 4, que seria o 3 mais 1, certo? A gente someia as distâncias. E esse pedacinho aqui é o que eu vou descobrir, tá? Se eu descobrir esse pedaço, eu descubro as coordenadas do ponto R. Então, esse pedaço aqui, eu vou chamar de D, tá? Vou chamar de D. Então, eu tenho aqui agora, ó, bonitinho, os meus triângulos para fazer semelhança, tá? Então, eu vou pegar, ó, a base do triângulo maior, vai ser aqui, ó, o triângulo maior vai ser o RPO1, e o triângulo menor vai ser o RQO2, tá? Então, essa vai ser a nossa proporção aí. Então, eu vou pegar a base do maior sobre a base do menor. Vai ser igual à hipotenusa do maior. A hipotenusa do maior é isso tudo, que seria a soma desses dois tamanhos. Então, vai ser D mais 4. Então, vai ser igual a D mais 4 sobre a hipotenusa do menor, que seria aí só o tamanho D. Beleza? Fiz isso. Agora eu multiplico cruzado e encontro o valor de D.
tá? Multiplico aqui cruzado. Então, eu vou ter 3D igual D mais 4, né? Vezes 1 é o próprio D mais 4. Passo o D para a esquerda. Então, 3D menos D igual a 4. 3D menos D, 2D. Igual a 4. Então, D é 4 dividido por 2, que é 2. Beleza? Então, eu encontrei o valor de D. Então, voltando lá ao nosso desenho, o que eu tenho? Ó, agora eu já achei esse pedaço aqui, ó, que é 2. Certo? Então, agora eu já consigo encontrar as coordenadas do R. A segunda coordenada é 0, né? O Y é 0. Está em cima do eixo X, então a coordenada dele é 0. Esse pedaço que está aqui é 3, que é o raio da maior. Então, para eu achar a coordenada X ali do ponto R, é só somar todos esses valores. Então, 3 mais 3, 6. 7 com 2, 9. Então, já achei meu primeiro ponto, né? Vai ser só um, né? Então, achei o meu ponto. E agora eu vou encontrar o coeficiente angular dessa reta, tá? Coeficiente angular. Lembrando, né, que essa reta, ela é decrescente, certo? Ela está caindo, né? Se ela é decrescente, eu já sei que o coeficiente angular dela vai ser negativo, tá? Então, a gente vai usar essa informação aí no final, tá? Então, achar o coeficiente angular é eu achar esse ângulo que está aqui, ó. Vou dar um zoom maior, ó. Esse ângulo que está aqui, ó. Eu vou chamar de alfa, tá? E esse ângulo que está aqui é esse mesmo ângulo que eu fiz aqui, ó. Nesse meu triângulo em pé, certo? Então, o alfa é esse daí. Para eu encontrar o coeficiente angular dessa reta, é a mesma coisa que eu encontrar a tangente desse ângulo, tá? Então, eu tenho que fazer a tangente desse ângulo. Fazer aí tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? E aí, eu vou precisar dos catetos, certo? Vou precisar aí dos catetos. Mas não tem problema, porque eu consigo encontrar esses catetos aí, ó. Antes de encontrar esses catetos, vou botar aqui, ó. Eu preciso disso, né? Porque quando eu olho o ângulo alfa, eu tenho um cateto oposto, que é 3, certo? Ou 1, né? Eu posso usar tanto um ou outro, dos dois triângulos, tanto faz. Só que eu acho que o maior tá mais fácil, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Mas vou usar o maior, que é o 3, cateto oposto é 3, e esse daqui eu não tenho valor. Posso chamar aqui de C. E aí, para eu encontrar esse valor, eu vou usar esse que eu acabei de encontrar aqui, né? Esse 2 que eu acabei de encontrar. Então, se você reparar, a hipotenusa desse triângulo maior é a soma do 3 com 1, que é 4, com 2, que é 6, certo? Então, eu tenho já a hipotenusa aqui, que eu tinha chamado de D mais 4, lembra? Que agora eu sei que é 6, porque o D eu já encontrei e vale 2. Eu vou só apagar aqui, que já está muita informação, né? Então, aqui eu tenho a hipotenusa 6. E aí, por que eu preciso da hipotenusa? Porque para eu achar a tangente, eu preciso encontrar o C. E para eu encontrar o C, eu vou usar a hipotenusa e o outro cateto. Vou fazer Pitágoras, tá? Então, é a questão que eu falei que a gente ia dar uma volta maior, né? Essa aí é um pouquinho mais complicada mesmo. Então, quando eu fizer Pitágoras aqui, eu vou fazer o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Beleza? E aí, 6 ao quadrado é 36. 3 ao quadrado é 9. E aí, eu vou fazer 36 menos 9 igual a C ao quadrado, 27, né? E aí, eu tiro a raiz quadrada de 27. Então, C é raiz quadrada de 27. Que se a gente fatorar o 27, né? Posso até fazer aqui rapidinho, né? Quando a gente fatora o 27, vai dar 9, 3, 3, 3, 1. Como é a raiz quadrada, cada dois números iguais, um sai da raiz e o outro fica. Então, C, que seria aí o cateto adjacente, é 3 raiz de 3. Vou até trocar aqui. 3 raiz de 3. Beleza? Agora sim a gente pode achar a tangente desse ângulo, né?
Então aqui eu vou ter a tangente, vou fazer aqui do lado, tangente de alfa, que é o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é 3, raiz de 3. Beleza? E aí, agora foi, né? O que eu posso fazer? Racionalizar. Como tem raiz de 3 aqui embaixo, né? Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu vou ter aí 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E 3 vezes 3, 9. E aí eu simplifico, né? 3 de cima com 9 de baixo. A gente tem a tangente de alfa igual a raiz de 3 sobre 3. Muito bem, estamos quase acabando essa questão. Quase, né? Esse daqui é o coeficiente angular da reta. Normalmente também, vocês podem ver, algumas pessoas chamam de M, certo? Só que lembra que eu falei, né, que como essa reta está decrescendo, esse coeficiente angular é negativo. Tá? Então preste atenção aí com esse sinal, tá? Só olhando as opções, pessoal, a gente já consegue achar a solução, sem encontrar a equação toda. Porque dentre as 5 opções, essa é a única que tem esse coeficiente angular. Mas a nossa reta, né? Falta encontrar o outro número. E esse número aqui agora é tranquilo, né? Por que é tranquilo? Porque eu já encontrei um ponto dessa reta, que seria o R, né? O ponto R, que tem coordenadas 9 e 0. Então é só pegar essas coordenadas 9 e 0 e trocar aqui, né? Pega aqui, ó, coordenadas 9 e 0. Como é que vai ficar se eu substituir esse ponto nesse pedacinho da reta que eu tenho, né? Nesse pedaço da equação da reta, né? Que está incompleta ainda, né? O y é 0, menos raiz de 3 sobre 3 vezes o x, que é 9, certo? Mais o n, que é o que eu quero descobrir. Beleza? Então eu vou passar aqui, ó. Posso dividir, né? 9 por 3, que vai dar 3, e passar para o outro lado. Então vai ficar positivo, né? Raiz de 3, 3 raiz de 3, não é isso? Igual a n. Então eu encontrei já, agora sim, a minha equação da reta, que eu já tinha, né, o menos raiz de 3 sobre 3, e agora eu já encontrei o 3 raiz de 3 positivo. Então essa é a nossa equação da reta, tá? E aí, dentre as opções, menos raiz de 3 sobre 3x mais 3 raiz de 3 é a letra B de bola. Como eu tinha falado para vocês, né? Só aqui com o coeficiente angular, a gente já tinha encontrado já a solução. Mas é bom fazer tudo, né? A gente encontrou aí essa equação completa aí, ó. Equação da reta bonitinha, tá?